que isso significa o agronegócio, que é dentro da porteira, antes da porteira, dentro e fora da porteira, do que é produzido. Ó, tem um ali que está com dificuldade a caminhonete ali. E todos nós sabemos que o agronegócio no Brasil hoje ele representa 23%, 22, 23% do PIB nacional. Isso significa 1,3 trilhão de reais do agronegócio no país. Aí vamos trazendo isso para Goiás. Hoje a gente sabe que Goiás, 80% do PIB do nosso estado é oriundo do agronegócio. E como a gente aqui está para falar de Morrinhos, do agronegócio morrinhense, vamos trazer mais para cá. Nós sabemos que Morrinhos, praticamente 90%, acima de 90% do PIB de Morrinhos é oriundo do agronegócio. Nós tivemos, vamos falar da história econômica da nossa cidade, porque isso é importante dentro da geografia, a importância econômica. Morrinhos deu um boom econômico há 40 anos atrás. O que foi isso há 40 anos atrás? Pela dificuldade da produção de leite em Morrinhos, dos produtores que ficavam na mão de uma indústria só, eles tiveram a ideia de fazer uma cooperativa há 40 anos atrás. A ideia transformou e criou-se a Complen. Então, com a Complen foi o primeiro boom econômico da nossa cidade. A Complen se desenvolveu, foi aumentando o número de associados, foi colocando fábricas, indústrias e tudo. E hoje a Complen representa 800 empregos diretos na cidade de Morrinhos. Fora todos os produtores que ali compram, que ali comercializam, que entregam sua produção também. Eu não vou entrar nos méritos de econômico, produtor que entrou, que saiu, para não ter uma dificuldade aí com relação à parte econômica. Então a Complen foi o primeiro boom econômico de Morrinhos. Morrinhos era uma cidadezinha ali pacata, tinha o seu comércio, aquela coisa pequena e tudo. E a partir da industrialização, a partir do desenvolvimento, do investimento do próprio produtor, ele criou a sua indústria, criou a sua empresa. E isso foi muito importante para Morrinhos. Depois nós tivemos o segundo boom econômico na cidade de Morrinhos. Também tudo isso que eu estou falando é oriundo do agronegócio, que foi a vinda da Olé, produtos Olé. Vocês conhecem a indústria Olé. Isso na década de 90. Então veio a Olé para cá. Por que a Olé veio para cá? Ela veio porque Morrinhos era bonito, porque o prefeito era bom, porque o governador... Não. Ela veio porque os produtores tinham a condição de entregar matéria-prima. O que é a matéria-prima para a Olé? Tomate. Então tinham produtores que tinham equipamentos de irrigação e tinham condição de produzir. A Olé veio para cá, se instalou e tinha um produto. E esse foi o segundo avanço da economia morrinhense. Uma empresa hoje que gera em torno de 500 empregos diretos. Isso favoreceu. Todo esse contexto da economia morrinhense, da geração de emprego no campo, que é o maior gerador de emprego na nossa cidade, é o campo, e também depois da agroindústria, que também gera muito emprego, tudo isso aí melhora a economia também na parte de comércio. Então a nossa economia, também na parte comercial, foi crescendo ao longo dos anos por esse boom econômico que foi a vinda de indústrias e também o crescimento no campo e profissionalização no campo de seus produtores, né? Aí depois nós temos o terceiro boom da nossa economia. Hoje um pouco menos, mas também no início da década de 2000, ali após 2005, nós tivemos a entrada também da Produtos 10, que hoje gera ali seus 300, 400 empregos e também ajuda na produção de tomate da indústria, industrialização. Vocês têm aí o Produtos 10 alimentos, né? Isso também foi extremamente importante para o nosso município na geração de emprego e também na geração de emprego no campo. Aumentou muito. Nós tivemos aí vamos falar assim, o quarto boom em Morrinhos com a vinda depois eu vou falar da Quality Alimentos, que ele vai ser o maior salto da nossa economia, no meu ponto de vista, a partir do ano que vem. Mas eu vou falar da vinda da usina. A usina também veio para Morrinhos e hoje é geradora aí de 1.500 empregos diretos.
e também favorecendo o campo, também alguns produtores sendo fornecedores. E o que é importante? Porque vocês já ouviram falar muito que a cana é uma monocultura e às vezes dificulta até mesmo municípios. Muitos municípios de São Paulo se entraram em dificuldade porque a cana virou uma monocultura. Mas Morrinhos tem uma particularidade totalmente diferente, porque Morrinhos tem a diversificação de produção. Então a importância da Complen com leite, a importância do tomate, entendeu? A importância da soja. Então, outra questão que é muito importante do leite, por exemplo, a questão do leite no contexto de que fugiu a palavra, do nosso relevo, não favorece só a cana-de-açúcar, porque a cana-de-açúcar todo mundo sabe que é mecanizada, então tem partes de Morrinhos que você coloca a cana, tem partes que não coloca, então ela ficou um pouco assim, vamos dizer, limitada no crescimento da nossa cidade. E com a irrigação, que é muito forte no município, essa irrigação também freou um pouco a cana, porque nós temos o tomate. Então, a diversificação de produção no município de Morrinhos é que trouxe os benefícios para a nossa cidade. E aí nós vamos aí só ter o salto econômico, o quinto salto econômico de Morrinhos, com a consolidação da Quality Alimentos. Aí vocês estão vendo ali, na volta vocês verão a indústria que está sendo terminada, são 135 milhões de investimento ali, lá, e com certeza isso vai trazer para nós uma receita econômica tanto para o poder público, também quanto para a empregabilidade, que vai aumentar 1.200 empregos ali diretos na indústria. Então a Quality vai para 2.000 empregos diretos aqui em Morrinhos. Isso vai ser fenomenal para a nossa economia a partir do ano que vem. Então, falando de agronegócio, dentro da cidade de Morrinhos, essa foi a grande importância. Essa é a história econômica da nossa cidade. Morrinhos hoje tendo essa diversificação, tendo essas indústrias, esses produtores. Então aqui, quando falaram aqui dos produtores, por que nós tivemos esse boom, por que nós nos profissionalizamos? Aqui a história do Divino é muito importante. Que ele foi presidente da FETAEG, o João, essa luta. Então todo mundo aqui buscou para Morrinhos. Morrinhos sempre foi forte politicamente, não só vamos dizer, não só politicamente, mas também na política sindical, vamos dizer assim, na política sindical, classista, né? na política classista. Então, nós sempre tivemos grandes representantes que buscaram as coisas para Morrinhos. Dentro disso, e aqui está falando aqui, vocês falaram do Senar. O Senar, que é o sistema de ensino rural que nós temos. Eu sou conselheiro administrativo do Senar Goiás. Quem compõe o Senar Goiás? Produtores rurais, sindicatos rurais, FETAEG e FAEG. Então, esse conjunto de pessoas administram o Senar. E o Senar é importantíssimo. Aqui o João e a Lídia são exemplo disso para nós, porque existe a produção deles antes e depois da assistência do Senar, né, João? Quando nós trouxemos o balde cheio, né, Divino? Nós trouxemos o balde cheio para Morrinhos. Eu tive o prazer de ser uma das pessoas que buscou isso para nós. Eu era presidente do Sindicato Rural de Morrinhos. Outra questão fundamental que a gente está falando aqui, eu sempre busquei essa aproximação entre sindicato dos trabalhadores, sindicato rural. Às vezes a gente não teve, por questões, alguns ideais diferentes do presidente do Sindicato Rural, que eu era presidente do Sindicato Rural, com o presidente dos trabalhadores, mas eu tive uma oportunidade muito grande, que eu conheci o Divino. Conheci o João, e nós, extra-sindicatos, nós conseguimos fazer um trabalho, porque naquela época, como presidente, nós levamos a agricultura familiar para dentro da exposição, para dentro da Expo Morrinhos, para que eles pudessem mostrar tudo aquilo que se era produzido dentro de Morrinhos para a sociedade. Porque era a única forma, ali tinha 50 mil, 60 mil pessoas passando pela feira, e nós tínhamos a oportunidade de mostrar a importância que a agricultura familiar tinha para o município, para o nosso município. Então, assim, eu acho que o conjunto de pessoas foi fundamental para que Morrinhos tivesse todo esse desenvolvimento na nossa economia rural. Então, Morrinhos hoje é praticamente acima de 90% da sua economia
hoje girando em torno do agronegócio. E a agricultura familiar, como disse aqui o João, sim, nós sempre entendemos isso, eu, o João, o Divino, lutamos, o Erlei, que nós lutamos por uma assistência melhor, por dias melhores no campo. E eu acho que nós ainda vamos conquistar isso, porque a melhor forma que o poder público tem de fazer é investir na agricultura familiar. Por quê? Porque o grande, o médio e o grande, ele tem assistência, ele contrata assistência, ele vai, ele exporta, ele tudo. A agricultura familiar precisa desse auxílio, precisa dessa ajuda para que caminharmos juntos. Muitos prefeitos, muitos gestores, vou dizer assim, eles acham que isso é custo. Eles colocam isso como custo e não como investimento. Porque tudo aquilo que você investir no meio rural, ele dá um retorno muito maior para o seu município. Então eu acho que nós temos sim, vamos projetar Morrinhos, vamos projetar juntos que a agricultura familiar pode se entregar muito mais com a ajuda do poder público. E eu tenho certeza que isso ainda vai acontecer no futuro, porque isso é próspero, é acreditar. Então sim, eu não sei se eu falei tudo, eu não queria demorar porque todo mundo aqui está querendo almoçar, mas eu queria passar isso para vocês. O que é a economia de Morrinhos, quando ela começou e quais foram os pontos-chave, né? Quais foram os 5 bons que Morrinhos teve na sua economia e a importância disso para todos nós. Então o agronegócio é o que Morrinhos respira, é o que Goiás respira e é o que o país também respira. E nós vamos com certeza ter um futuro de esperança, próspero, porque o país vive o agronegócio. Eles falam, lançaram até uma propaganda, agro é pop, agro é não sei o quê. Desculpa, eu não assisto o Globo, eu não assisto mais televisão. Eu não sei se eu sou certo ou sou errado, mas eu não assisto televisão. Eu assisto jogo do Flamengo. Eu assisto jogo do Flamengo. Só jogo de seleção então você assiste. Então assim, eu queria que se vocês tivessem alguma dúvida, se vocês tivessem alguma pergunta, eu estou aqui à disposição para clarear para vocês sobre o agronegócio nosso aqui na cidade de Morrinhos. Eu acho que eu pontuei todos os pontos que você tinha colocado, professora. Se não tem algum aqui, eu acabo de pontuar, tá? Nós falamos do Senar, falamos da dinâmica do agronegócio em Morrinhos, né? Conhecer o histórico da dinâmica das propriedades rurais, o João falou, né? Compreender a atuação dos sindicatos trabalhadores, o Divino deve ter complementado com vocês toda a luta que eles tiveram, né? Reconhecer a diferença de territorialidade, compreender a dinâmica socioespacial em Campo e Morrinhos, promover a interação, porque eu falei também da diversificação que Morrinhos tem, que é importantíssimo para a nossa cidade, né? E tudo, e fortalecer outra questão fundamental, desculpa, tanto a UEG quanto o Instituto Federal Goiano são 2 grandes tesouros que nós temos com relação à informação e à formação de profissionais para nós. Então hoje nós temos um curso de agronomia, nós temos cursos técnicos aqui também, que isso fortalece demais todo esse contexto que nós temos hoje, que seriam o nosso futuro está aí nas mãos tanto da UEG quanto do Instituto Federal também na parte de ensino e formação de profissionais. Tiago, eu não sei se a minha pergunta é certa, se é errada, não sei se eu vou fugir do limite, mas do rumo, mas eu tenho uma pergunta assim, às vezes ela pode ser meio que radical. Você me desculpe se não é radical, não. Qualquer coisa que eu falar assim, se for errado, mas quando você citou o nome da Quality, eu vou levar mais para um lado humanitário agora. Quando você propôs aí, citou a Quality como exemplo, a Quality fazendo um investimento lá de 150 e tantos milhões de reais, milhões hoje. 170 milhões, quantos? 130 milhões. 130 milhões de reais. Há pouco tempo atrás saiu um boato na rua, uma discussão do prefeito ter doado um terreno para a empresa, sendo que você tem pessoas carentes precisando de casas. Então, tipo assim, ele é uma pessoa que tem condição de pagar por um terreno, enquanto você tem pessoas que não têm condições de pagar, esperando por uma coisa que ele não vai receber, que ele podia ter doado para uma pessoa que está precisando e deixou para doar para uma pessoa que tem condição de comprar e pagar. Você me desculpe a minha pergunta, sim, se eu colocar isso em pauta, mas sim, levando mais para um lado político, qual que é a sua concepção em relação a isso? Vocês entenderam a pergunta dele? Todo mundo ouviu? Então vamos lá.
Com relação a isso aí existe uma questão que o prefeito, vou falar, o gestor, a prefeitura, ela tem que ter isso certo, que é a vinda de empresas, o aumento das empresas, ela favorece muito. Vamos pensar assim, a prefeitura tinha um terreno ali, ele doou o terreno porque estava naquele local, tá? A produtos, a 10 alimentos, toda a terraplanagem, tudo foi feito também com auxílio da prefeitura. O asfalto foi feito com auxílio do governo estadual. A terraplanagem da Nutrien, que está se instalando em Morrinhos, que é outra empresa também do agronegócio, a terraplanagem foi feita pela prefeitura. Tá. O nosso armazém que nós estamos construindo lá, eu sou um dos sócios da empresa que está construindo lá, isso foi feito 100% por nós. Depois eu queria até questionar por que às vezes os de Morrinhos não têm os privilégios que outros têm, né? Mas isso é o seguinte, quanto custaria um lote desse? Vamos falar 100 mil, 150 mil reais, mas quantos empregos ele vai gerar? 1.200 empregos. 1.200 empregos hoje em Morrinhos, isso significa na nossa economia, em salários médios, 2 milhões por mês de reais. Esses 2 milhões ele vai gerar, vai girar onde? Dentro do comércio. Então, você tem que ter uma balança, porque quando o governo federal e estadual ele tem incentivos para as indústrias, talvez essa doação de lote é o menor, talvez os incentivos fiscais são os maiores,